Sermões do livro A Fé Cristã de Thomas Watson. Primeiro sermão. Firmes e fundamentados na fé, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Colossenses 1:23. Considerando que, no próximo ensinamento, iniciarei uma instrução na doutrina com a igreja, torna-se útil um sermão introdutório para mostrar a fé cristã, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Este sermão está dividido em duas partes. Parte 1. É dever dos cristãos se firmarem na doutrina. E parte 2. É dever dos cristãos se fundamentarem na doutrina. Parte 1. É dever dos cristãos se firmarem na doutrina. É obrigação dos cristãos serem firmes na doutrina da fé. O apóstolo afirma: ora, o Deus de toda a graça, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 1 Pedro 5:10. Essas palavras ensinam que os cristãos não devem ser semelhantes aos meteoros no céu, mas como as estrelas fixas. O apóstolo Judas fala sobre estrelas errantes. Judas 1:13. São chamadas estrelas errantes porque, como Aristóteles diz, elas vão para cima e para baixo vagueando por várias partes do céu, e por não serem feitas do material celeste do qual as estrelas fixas são, mas apenas uma emanação dele. Essas estrelas geralmente caem na terra. Assim são aqueles que não são firmes na fé. Uma hora ou outra, eles farão como as estrelas cadentes, perderão a firmeza e vaguearão de uma outra opinião. Agirão impetuosamente à semelhança da tribo de Ruben. Gênesis 49:4, como um navio sem lastro, levado por qualquer vento de doutrina. O francês Léodore Beza, o qual viveu de 1519 a 1603, sucessor de Calvino, escreve sobre benfeitios de quem a fé cristã mudava como a lua. Os arianos, por sua vez, a cada ano mudavam a sua fé. Pessoas assim não são pilares no templo de Deus, mas caniços movidos para todas as direções. O apóstolo chama tal atitude de heresias destruidoras, segundo Pedro 2:1. Uma pessoa pode ir para o inferno tanto por heresia quanto por adultério. Não ser firmes na fé é querer julgamento. Se as mentes deles não fossem volúveis, não mudariam tão rápido de opinião. A razão de tal atitude é a falta de substância. Como penas soprados para todos os lados, assim também são os cristãos sem fé. Como disse Cipriano, o trigo que não é ajuntado, o vento sopra como palha. Portanto, são comparados às crianças, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro. Efésios 4:14. As crianças são volúveis, às vezes se comportam de um modo e às vezes de outros. Nada lhes agrada por muito tempo. Por isso, cristãos que não são firmes, são infantis. As verdades que abraçam em um momento rejeitam no outro. Às vezes gostam da fé protestante, mas logo se agradam dos papistas. 1.1. O propósito da pregação é conduzir à firmeza na fé cristã. O grande propósito da pregação da palavra é conduzir à firmeza na fé. Efésios 4:2.11,12 e 14 diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. A palavra de Deus é chamada de martelo. Jeremias 23:29. Cada pancada do martelo serve para firmar os pregos na madeira, assim a palavra do pregador serve para firmar o ouvinte mais e mais em Cristo. Os pregadores se desgastam para fortalecer e firmar o crente, e este é o grande propósito da pregação, não somente iluminar, mas edificar almas, não somente guiar no caminho certo, mas manter no caminho. Então, se você não for firmado, não atingiu o propósito de Deus que concedeu a você a instrução. 1.2. Firmar-se na fé é uma honra e uma qualidade do cristão. Firmar-se na fé é tanto uma honra para os cristãos quanto uma qualidade. É sua qualidade. Quando o leite fica firmes, vira nata. O cristão zeloso pela verdade andará em comunhão com Deus. A honra do cristão são as cãs, coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Provérbios 16:31. É maravilhoso ver um discípulo idoso, ver cabelos prateados enfeitados com virtudes de ouro. 1.3. Aqueles que não são firmes na fé nunca sofrerão pelo reino de Deus. Aqueles que não são firmados na fé nunca poderão sofrer por ela. Céticos jamais experimentam o martírio. Aqueles que não estão firmes, estão em suspense. Quando pensam nas perseguições, o abandonam. Cristãos que não são firmes não levam em consideração o que é melhor, mas o que é mais seguro. Tertuliano diz que o apóstata parece colocar Deus e Satanás em uma balança e,
depois de pensar ambos, prefere servir ao maligno, proclame-o como o melhor mestre e, neste sentido, expõe Cristo à ignomínia. Hebreus 6:6. Ele nunca sofrerá pela verdade, mas será como um soldado que deixa sua farda e corre para o lado do inimigo. Lutará do lado do maligno por lucro. 1.4. Não ser firmes na fé é provocar a Deus, dar-se a verdade e depois se desviar traz mal-estar sobre o Evangelho, e isso não ficará sem punição. Tornaram atrás e se portaram alevosamente como seus pais, desviaram-se como um arco enganoso. Deus ouviu isso e aborreceu de Israel. Salmos 78, 57 e 59. O apóstata cai repentinamente na boca do demônio. 1.5. Não ser firmes na religião impede o crescimento na vida cristã. Caso você não seja firmes na fé, nunca crescerá. Somos ordenados a crescer naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4:15. Contudo, se não estamos firmados, não há crescimento. A planta que é constantemente transplantada, nunca cresce. Quem não é firme não pode crescer na piedade, como um osso do corpo não pode crescer se estiver fora da junta. 1.6. Firmar-se na religião para resistir àqueles que tentam nos abalar. Há uma grande necessidade de ser firmes em razão de tantas coisas que existem para nos abalar. Os sedutores estão por toda parte, e o trabalho deles é afastar as pessoas dos princípios da fé. Isto que vos acabo de escrever acerca dos que vos procuram enganar. 1 João 2:26. Os enganadores são agentes do maligno, são os grandes bandidos que tentam nos tirar da verdade. Eles têm línguas de prata que podem semear coisas más. Eles são astuciosos em induzir ao erro. Efésios 4:14. A palavra grega para astúcia, em Efésios 4:14, provém do jogo de dados. Há os que jogam dados e o fazem para vantagem própria. Sedutores são impostores, podem jogar um dado. Podem dissimular e distorcer a verdade enganando os outros. Sedutores enganam pelo uso inteligente das palavras. Romanos 16:18 diz, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Eles apresentam frases elegantes, uma linguagem bajuladora com a qual atacam o caráter do mais fraco. Outra astúcia dos sedutores é sua pretensa piedade extraordinária, de maneira que muita gente os admiradores e corrobora suas doutrinas. Parecem homens zelosos, santos e divinamente inspirados, mas simulam novas revelações. Uma terceira enganação por parte dos sedutores é seu trabalho para difamar e anular mestres da boa ortodoxia. Ofuscam aqueles que trazem a verdade, como a fumaça negra que escurece a luz do céu. Difamam outros para que sejam mais admirados. Assim os falsos mestres depreciaram Paulo, a fim de serem o centro das atenções. Gálatas 4:17. A quarta enganação por parte dos sedutores é sua pregação da doutrina da liberdade. Como se o homem estivesse livre da lei moral, da regra e do castigo, e Cristo tenha feito tudo por eles e não precisassem fazer mais nada. Transformam a doutrina da livre graça em uma porta para toda a licenciosidade. Outra maneira usada pelos enganadores é o estremecimento dos cristãos por perseguição. 2 Timóteo 13:12. O Evangelho é uma rosa que não pode ser arrancada sem espinhos. O legado que Cristo deixou em herança é a cruz. Enquanto houver o diabo e um homem da equidade no mundo, não espere a isenção de problemas. Muitos são os que caem na hora da perseguição. Apocalipse 12:3 e 4. Fala sobre um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e, nas cabeças, 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. O dragão vermelho, por seu poder e sutileza, arrastou estrelas, ou destacados mestres, que pareciam brilhar como estrelas no firmamento da igreja. Não estar firmado no bem é o pecado dos demônios. Judas 1:6. São chamados estrelas da alva. Jó 38:7, mas são estrelas cadentes. Eram santos, mas mudaram. À semelhança de um navio que naufragou, eles, quando suas velas, que são seus corações, se incham de orgulho, foram derrubados. 1 Timóteo 3:6. Com a inconstância, os homens imitam anjos caídos. O diabo foi o primeiro apóstata. Os filhos de Sião devem ser como o monte Sião, que não se abala. Parte 2. É dever dos cristãos se fundamentarem na doutrina. A segunda proposição ensina que a melhor maneira de os cristãos estarem firmes é se fundamentar bem. O texto bíblico diz, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. A palavra grega traduzida por alicerçados é uma metáfora que se refere a uma construção cujo alicerce está bem colocado. Assim, os cristãos devem se fundamentar nos pontos essenciais da fé e ter seu alicerce bem colocado.
Preciso esclarecer algumas coisas em relação a essa fundamentação. 2.1. Devemos nos fundamentar no conhecimento das coisas elementares. Em Hebreus 5:12, o apóstolo fala de princípios elementares dos oráculos de Deus, em todas as artes e ciências, na lógica, na física, na matemática. Há alguns conhecimentos prévios, algumas regras e princípios que devem necessariamente ser aprendidos para a prática daquelas artes. No ensino cristão, os princípios elementares devem ser os primeiros a ser fundamentados. O conhecimento das bases e dos princípios da fé é muitíssimo útil, por algumas razões que apresentarei agora. Item 1. Essa fundamentação ajuda a servir a Deus adequadamente. Sem o conhecimento dos fundamentos da fé cristã não poderemos servir a Deus adequadamente. Nunca poderemos adorar a Deus de maneira aceitável, a menos que o adoremos regularmente. E como podemos fazer isso se somos ignorantes quanto às regras e aos elementos da fé cristã? Devemos oferecer a Deus um culto racional. Romanos 12:1. Mas se não entendemos as bases da fé, como pode ser um culto racional? Item 2. Essa fundamentação é útil para enriquecer nossa mente. O conhecimento dos fundamentos da fé enriquece muito a mente do cristão. É uma lâmpada para nossos pés. Dirige-nos durante todo o curso do cristianismo, como o olho dirige o corpo. O conhecimento das coisas elementares é uma chave de ouro que abre os principais mistérios da fé. Dá-nos um sistema completo e um corpo do ensino cristão bíblico, exatamente esquematizado em todos os seus delineamentos e cores vivas. Ajuda-nos a entender muitas das dificuldades que ocorrem na leitura da palavra. Ajuda-nos a desenvolver muitos pontos entrelaçados nas Escrituras. Item 3. Essa fundamentação nos equipa para resistir aos adversários. Ela nos fornece uma arma em provações. Ela nos equipa com uma armadura resistente, e nos arma para lutar contra os adversários da verdade. Item 4. Essa fundamentação é a semente na qual a graça é gerada. É a semente da fé. Salmos 9:10. É a raiz do amor, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Efésios 3:17. O amor aos princípios leva à formação de um cristão completo. 2.2. Devemos ser fundamentados para permanecer firmes. Buscar nossa fundamentação é a melhor maneira de permanecermos firmes, alicerçados e firmes. Uma árvore bem firme deve ser uma árvore bem enraizada. Para sermos bem firmes na fé cristã precisamos estar enraizados em seus princípios. Lemos em Plutarco sobre um homem que cuidava de um cadáver. O cadáver não ficava em pé. Então aquele homem disse: é necessário haver alguma coisa por dentro. Assim, para que possamos ficar em pé em momentos difíceis, deve haver um princípio de conhecimento dentro de nós. Primeiramente, alicerçados e, então, firmes. Para que um navio não vire, é necessário que tenha sua âncora baixada. O conhecimento dos princípios é para a alma como âncora para o navio. Ele a segura firme no meio de ondas vivas do erro, ou dos ventos violentos da perseguição. Primeiramente, alicerçados e, depois, firmes. Aplicações. Primeira aplicação. Aí está a razão por que tantas pessoas são estáveis, prontas a abraçar qualquer opinião nova e se vestirem da religião da última moda. A razão é não estarem alicerçados. Vejam só como o apóstolo Pedro alinha essas duas características ao fazer menção de ignorantes e instáveis segundo Pedro 3:16. Da maneira como são ignorantes quanto aos aspectos principais do ensino da sabedoria em Cristo, são estáveis. Como o corpo não pode ser forte tendo apenas tendões atrofiados, também o cristão que tem falta dos fundamentos do conhecimento não pode ser forte na fé, pois são tendões que o fortalecem e o firmam em pé. Segunda aplicação. Vejam a grande necessidade que há da construção das bases principais da fé por meio da instrução doutrinária, para que a opinião mais fraca possa ser instruída no conhecimento da verdade e fortalecida no amor a ela. Doutrinar é a melhor maneira para alicerçar e firmar as pessoas. Eu temo que muito mais benefícios não são produzidos por meio da pregação pelo fato de os temas principais e os artigos da fé não serem explicados de uma maneira doutrinária. Doutrinar é lançar a base. Hebreus 6:1. Pregar e não ensinar doutrinariamente a construir sem fundamentos. Essa maneira de doutrinar não é uma novidade, ela vem desde os tempos apostólicos. A igreja primitiva tinha suas formas de catecismo, como as seguintes frases pressupõem, um padrão das sãs palavras. Segundo Timóteo 1:13, e os princípios elementares dos oráculos de Deus. Hebreus 5:12. A igreja tinha seus alunos, como Grosso e Erasmo observam. Muitos dos pais da igreja, como Fulgêncio, Austin, Teodoreto, Lactâncio e outros,
escreveram a favor do ensino doutrinário. Deus fez a instrução na fé se suceder muito bem, assim, lançando as bases do cristianismo genuíno de modo doutrinário. Os cristãos foram muito bem instruídos e maravilhosamente edificados na fé cristã, a tal ponto de Julião, o apóstolo, vendo o grande sucesso da instrução na fé, ter desprezado todas as escolas, bibliotecas e o ensino dos jovens. Por isso, meu propósito é, com a bênção de Deus, então começarei este trabalho doutrinário no próximo ensino. Eu farei desse propósito o meu maior esforço a fim de lançar as bases e fundamentos da fé cristã de maneira doutrinária. Se eu for impedido de fazê-lo por homens, ou levado pela morte, espero que Deus levante outros trabalhadores da vinha entre vós, que possam aperfeiçoar o trabalho que estou começando agora. Conclusão do canal. Obrigado por ter assistido até aqui, que Deus te abençoe. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida e que somente por meio dele podemos ir a Deus Pai. Só Jesus pode te salvar. Aceite a Jesus, pois Ele está voltando. Amém. Glória a Deus.